Pato do Chile. Aí o Guatipato, então. Eu quero o Rings, porra. Eu quero o Ele Rings. voltou em 75 na Comebol Libertadores. Sí. Va por su cuarta participación. O Bahia vai ficar por último, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Faltando duas chaves. Vem Bahia aí, Uruguay, Bahia, líder do Uruguai. De Chile. O Higgins do Chile. Agora, hein? O Higgins. 4 participações, a melhor delas foi em 1980. E agora? Chegando até as semifinais da Comebol Libertadores. E agora, Que hein? le deparará el sorteo, el Agora. destino. A O'Higgins. Bora, Bahia. Bora, Bahia, o Rings. Confronto legal, pô. Clube Bahia. Bahia! Muy bien, Bahía Ahora. entonces hasta aquí ha tenido 3 participaciones en la Copa, hasta los cuartos de final. En la primera edición, en 1960, llegó. Recordemos que la Conmebol Libertadores se disputa É precisamente. o pioneiro, porra. Primeira edição, porra. Vamos então para a última chave. Siendo Peñarol el primer campeón, ¿no? Recordemos. Liverpool do Uruguai. Bom, agora Liverpool, Independente e o Medellín, né? Independente Medellín. Que a gente teve a oportunidade de conhecer torcedores insanos, loucos por lá, pela Colômbia. Mas é isso. Definido, o Bahia pegou o Rings na segunda fase. Vamos saber agora o possível adversário da terceira fase. Vamos ver quem é que a gente pode El enfrentar. Medellín que anoche disputó la Agora eu vou te final falar, de la Chile Copa é mais Colombia, próximo, mas é mais cayendo caro también também. la definición por la mínima diferencia. Eu fui pro Chile por R$1.000. Mas tudo bem, vambora. Atlético Eso me pasa Nacional en será entonces Para rival Madrid. de Liverpool. Esa llave se define en Medellín, en el Atanasio Girardot. Bueno, ha quedado ya definido el panorama. Después vamos a contar cómo se compone la fase 3, parece que tá dando Girardot. pero vamos a hacer el repaso, ¿te parece? Vamos, começamos então o repasso de como ficou a fase 2 da Comebol Libertadores em 2020. Ó, Paulo Sente falou mesmo, tá? Enquanto a chave E2, ou seja, Juventude ou Universidade Católica contra Guarani do Paraguai. El representante de Bolivia, que se medirá ante Deportivo Táchira, el ganador de esa llave de la fase 1, va a medirse con Deportes Tolima de Colombia. E3, que é o ganhador da chave. Bom, é isso. Eles estão falando isso aí que tá na nossa tela, tá? Deixa eu trazer agora o contexto e o cenário pra fase 3. Pra mim, o ideal seria enfrentar o E3, o E1, não, o E2 ou o Guarani. Vai conhecer exatamente o Vamos nome ver. até o fim do ano contra o Botafogo. Carabobo de Venezuela ante Huachipato de Chile. Ou Higgins do Chile contra o Bahia. Y Liverpool de Uruguay ante Deportivo Independiente Medellín de Colombia. Hasta aquí la fase 2. En la fase 3 van a participar los 8 equipos, Luciana, ganadores de esas 8 llaves. 4 ganarán esas llaves, irán a la fase de grupos Exacto. de la Conmebol Libertadores. 4 perdedores irán a la fase de grupos É isso, esse vai uma de la Sul-Americana. Conmebol Sudamericana. El tema es, los cruces ya están estipulados por una paleta que ya se ha sea, ya no informado. tem outro sorteio. Claro, en el reglamento Ah. interno a cada uno de los clubes. Exato. E é muito importante dizer que essas 8 equipes que passam diretamente aí a fase 3, Tá, mas deixa eu ver os a meta 8 têm uma competição internacional garantida Assegurado, claro. em 2026. E, obviamente, como você disse, os 4 ganhadores vão para a Comebol Libertadores, fase de grupos, e os 4 perdedores vão para a fase de grupos da Comebol Sudamericana. Beleza. É importante chegar, então, à fase Então a gente vai pegar Independente ou Liverpool se passar. É essa a chave. Tem que entender isso aí. De una competencia internacional para todo el año, por lo menos para el primer semestre. Muchas gracias, Luciana Antunes, gerente de competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Sergio Ya falaron la data, Sergio ¿no? Ganaverna, por No, habernos mas tem data base em acompañado en el fevereiro. sorteo Obrigada. en esta jornada. Perfeito, terminamos então. Sí, ha sido un gran placer, queremos agradecer al Departamento Comercial. Ó, al pelo Departamento de que eu entendi, eu vou confirmar isso daqui. Os confrontos de terceira fase, né, da fase seguinte, vão se dar entre os times que estão juntos ali, né? Então, tipo assim, o Bahia, quem passar de Bahia ou Rings, eu acho que pega quem passar de Liverpool e Independente Medellín. Mas vamos, evidentemente, confirmar isso aí pra você, torcedor tricolor, que nos acompanha. Mas, enfim, o Rings, meus amigos, é o nosso adversário. Time, em termos de disputas sul-americanas, e isso daí é muito por conta do nível do futebol chileno, é bem verdade, tá sempre presente, né? Tá sempre ali ou na Libertadores ou na Sul, é um time que tá sempre chegando, né? E vai ser o nosso adversário. Chile não tem problema de altitude, não tem problema de fuso horário, é tudo na mesma hora, tudo tranquilo. Tive a oportunidade de conhecer, inclusive ano passado, os caras são completamente loucos, né, por futebol. Tem invasão ao estádio ali, porque não tinha mais ingresso para a última rodada. Eu presenciei e registrei, uma loucura completa. Mas o O'Higgins não é o time mais tradicional do Chile, o que não pesa muito, afinal de contas. Temos hoje como atual campeão do Chile o Coquimbo Unido, sabe? Então o futebol chileno tem suas limitações técnicas, agora é torcer para que o Bahia aproveite. Vitor, datas bases para o primeiro jogo da segunda fase, que vai ser no Chile, o Bahia decide em casa. 17, 18 ou 19 de fevereiro. E para a segunda fase, né, para o jogo de volta, né, da segunda fase na Fonte Nova, 24, 25 ou 26 de fevereiro. O vencedor desse confronto, e aí aqui é um ponto importante para a gente poder destacar, né, enfrenta o vencedor de Tolima contra o representante da Bolívia, ou o Deportivo Táchira. Né? Vai ter um confronto entre o Deportivo Táchira e o representante da Bolívia, que aí vai vir do E1, né? Então pode ser que seja, e provavelmente vai ser Potosí ou Blume, né? Porque o The Strongest é melhor. Contra o Deportivo Táchira, e aí vai enfrentar o Tolima, e a gente vai saber como é que vai acontecer. Se o Tolima passar, a gente vai, se passar do Rings, a gente passar do Rings, o Tolima passar do representante que vem aí de Táchira ou o representante da Bolívia, o jogo de volta vai ser na Colômbia. Né?
Então, é esse o panorama. Existe possibilidade ainda de Bolívia, mas provavelmente não pela paz Graças a no, Deus. no jogo da terceira fase, caso a gente avance. Fiquem à É vontade para isso. falar. O O'Higgins que ficou em terceiro, o Robertão trouxe aqui, de fato ficou em terceiro no campeonato lá, o campeonato chileno, né? Ficou em terceiro, com 56 pontos, desbancando times tradicionais, tá? Como o Universidade do Chile, né? O Colo-Colo, o Atipato, tem alguns times aqui que tem um pouco mais de força lá no campeonato chileno e que acabaram sendo desbancados. Tá? Até o próprio Coquimbo Unido foi vencedor, abrindo uma quantidade de pontos bem considerável, tá? 75 pontos, meu irmão. E o segundo colocado com 60 foram quase 15 pontos, 16 pontos a mais, né? Então, um campeonato que ficou bem, né, parelho ali do segundo para o quinto colocado, diferença ali de 3, 4 pontos. Tá dando uma olhada aqui, pelo menos nas últimas partidas, né, do jogo dos caras. Não é um time de fazer muitos gols, tá? Geralmente empata bastante também, então, vez ou outra, dá uns revertérios, aplica uns jogos tipo 4-2, 4-1, mas também passa bastante aperreio ali, viu? Não é um time, é um time de fazer tantos gols não, mas toma bastante também, tá? Então, que o Bahia tem alguma sorte, né? Saldo de gols, deixa eu ver se tem aqui, né? Inclusive, Augusto. nas últimas 5 rodadas, nas últimas 5 partidas, eles venceram 4 e perderam uma. Fizeram aí praticamente a mesma arrancada do primeiro colocado que empatou, né? A diferença foi que eles perderam um e eles empataram. Time razoavelmente, Dentro relativamente forte, tá? do cenário chileno, não é um time ruim, não. Mas é isso, o cenário chileno vive uma crise, né? Colo-Colo, Universidade Católica e Laú, que são os mais tradicionais, estão barreados. Laú vai jogar Sul-Americana esse ano, sabe? Então a gente tem visto um processo de crescimento de times chilenos menores, né? Como o Coquimbo Unido campeão, o Ring chegando em terceiro lugar. Então, enfim. Mas ainda assim, o futebol chileno em si tem muitas limitações. Algo que Augusto me lembrou aqui, porque a gente fez a viagem pro Chile juntos ano passado, é que o O'Higgins é o time, ele até falou assim, time de lá do zoológico. Porque a gente foi pro zoológico em Rancagua, que fica umas 2 horinhas, 3 Sim. horinhas de Santiago. Então não é na capital, né? O jogo não é no estádio nacional do Chile, no Julio Martínez. É em Rancagua, é umas 2, 3 horinhas mais ou menos de Santiago. E é isso, é o time da cidade do zoológico. É aquele zoológico que tem um leão que sobe na grade lá, né? Enfim, minha mãe ficou desesperada esse dia aí. Mas é de lá o Rings. É isso. É o estádio El Teniente, tá? O estádio do O'Higgins. É um estádio que me lembra um pouco aquele que o Bahia empatou com o Boston River em 0x0, bem aberto, né? Com aquela pegada olímpica. Tomara assim. que não seja o mesmo time de Mesmo gramado, campo, meu né? irmão. Porque, Gramado. olha lá, o Clube Deportivo O'Higgins é um clube de futebol chileno com sede em Rancagua, né, capital da região de O'Higgins. Foi fundado em 7 de abril de 1955, parte da fusão dos clubes de América de Rancagua e Clube de O'Higgins Braden. Atualmente disputa a primeira divisão do campeonato chileno. Técnico Francisco Meneghini. Essas são as informações do O'Higgins. Tá aí. Outra coisa de que, Rancagua. em Fala aí, Barba, cara. rapidinho, me chamou a atenção também 6 derrotas apenas, né? Em 30 jogos, foram poucos jogos, né, na temporada, mas apenas 6 derrotas. Então, é uma equipe que perde relativamente pouco aí, poucas derrotas aí na temporada. Então, fora o Coquimbo, que sofreu apenas uma derrota, a equipe junto com a Universidade Católica aí, que menos foi derrotada aí no campeonato chileno. Então, pode ser que dentro de casa, né, seja uma equipe um pouco mais forte. A gente fica na expectativa. Ó, Sagaço, a Diga aí. camisa é bem diferentona, tá? Olha lá. É uma boa camisa pra se colecionar. Acho que é da Joma, né? Essa marca. Mas tá aí. Camisa bem diferente do time do O'Higgins. Boa pra colecionar aí. Diferentona. É isso, meus amigos. Vambora, né? Torcer para que o Bahia tenha um bom aproveitamento na Libertadores da América. Né? É um confronto interessante, né? Não é um time merda qualquer. Mas também não é um time tão. Eu acho que dá para nivelar com o Boston River, por exemplo, né? Do Uruguai, que é aquele time dentro do cenário do futebol do seu país, em processo de crescimento, mas ainda não é aquele time consolidado, né? Em competições internacionais e tudo mais. O jogo é no Chile, o primeiro jogo vai ser lá, em Rancagua, não vai ser em Santiago. Rancagua é perto de Santiago, é na região do Safari, então quem vai para lá se programe para poder fazer esse passeio no Safari, que é bem legal, é bem bacana. Eu já tive a oportunidade de fazer, e depois a gente vai enfrentar o representante, o vencedor entre Táchira ou o representante da Bolívia, que pode ser Potosí, Blooming ou The Strong, que a tendência é que seja Potosí ou Blooming, e o outro time, que eu já esqueci. Tá aqui no telefone, indo procurar aqui, que é o Tolima, Sagação, que já eliminou repete o pra mim. Corinthians. Repete pra mim, por favor, as datas base aí do. Tá aí na tela, 17, 18 ou 19 de fevereiro ainda, Ah, e a volta 24, 25 ou 26. Agora, isso. Barba, eu gostei do sorteio, tá? Eu achei que, por Foi exemplo, esse enfrentamento entre Argentinos Júnior, por exemplo, e as equipes do Equador, como a LDU
e Barcelona de Guayaquil, né? Já pode Sim. ser aí um mata-mata que vai tirar uma equipe competitiva, né? Perfeito, O Argentino exato. Júnior, que é uma equipe chata, o LDU e Barcelona de Guayaquil, o próprio Botafogo também enfrentando a altitude novamente, e teve dificuldade, foi eliminado pela LDU assim, então pode ser que enfrente essa dificuldade novamente, né? O próprio Liverpool do Uruguai também com o Medellín, então acho que são confrontos em que alguns grandes, né, alguns bichos papões podem cair, e aí o Bahia consiga ter, até mesmo, quem sabe, um caminho mais fácil, apesar de a gente saber que a terceira fase é sempre mais difícil, né? Sim, claro, com certeza. Foi bom. O sorteio foi bom, né, pro Bahia. Aí, né, Zico e tal, não sei o que, aí que se dane. O Bahia vai ter que resolver sua vida. O sorteio, de maneira geral, foi bom, pô. A gente não queria pegar um time do Equador, porque a tendência é que fosse complicado, né? A gente não vai pegar o time do Equador vindo desse representante, pode ser LDU, Barcelona Guayaquil, nem na segunda, nem na terceira fase. A gente queria evitar um BO maior da Bolívia. Isso ainda não tá garantido, mas a tendência é que esse outro representante vai disputar com o Tátira e depois pegará o Tolima pra saber se vai enfrentar a gente caso a gente avance perante o Rings. Não deve ser o The Strongest, deve ser Blooming ou Potosí. Então, assim, bom sorteio pro Bahia. Não tem uma baba absurda, né? Um time muito fraco, como eu acho que aconteceria no caso do E1, do E2 ali, né? Que a gente poderia pegar times bem limitados e pouco tradicionais. Mas também não são confrontos difíceis. Tanto na segunda quanto na terceira fase não são confrontos tão pesados assim. Inclusive, curiosidade, a gente já pegou o Tátira, né? Na Libertadores de 89. Ganhamos aqui, goleamos na Fonte Nova e empatamos lá fora. O país estava vivendo uma guerra civil ali na época. Né? Os ídolos de 88 já nos contaram essa história aí. A gente pode voltar a enfrentar o Deportivo Tátira, dependendo do que venha a acontecer. Então é esse o panorama. Agora expectativa aí para em fevereiro jogarmos o Libertadores da América. Algo mais, meus amigos? Tem que ter gravação agora para Insta e YouTube e a parada toda. Né? Acho que é só isso mesmo, né? Agora é pra cima, que o Bahia consiga reunir forças aí nesse início de ano para montar um time bacana, um time que nos dê orgulho e projeção de chegar um pouco mais longe e com mais tranquilidade aí para essa fase, né, de para Libertadores. É isso. Vambora, torcer para dar tudo certo e a gente fazer excelentes jogos e avançar para essa fase de grupos novamente. Fernandinho, tamo junto, até a próxima. Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Live, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui no SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.